nós cantávamos só músicas bíblicas, e nós lembramos de algumas, e nós vamos fazer um louvor especial nos próximos domingos, só com músicas bíblicas. Eu estava lembrando de outra, Carlos, celebrai com júbilo, Salmo 100, firme está meu coração a Deus, Despertai, salve. despertai a alma. A harpa. Então, tem várias, e nós estávamos pensando, Salmos 40, temos também o Axel Américo estava cantando hoje de manhã, Salmo 103. 103. Amém. Para que nenhuma arma forjada contra mim. Também. Vamos selecionar algumas músicas, vamos fazer um louvor só de músicas bíblicas, hein? Amém. Ok, vamos abrir nosso vídeo, Salmo 119, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por cada um que está presente, obrigado por sua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de podermos congregar nessa manhã e poder cantar louvores ao nosso Deus, músicas que edificam, músicas que falam aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão nessa manhã. Espírito Santo, unge nossos corações, unge sua palavra, fala conosco, Senhor, por favor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Salmo 119, versículo 1 a 10, está escrito: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo nos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Ó amados, que versículos lindos. Onde você e eu estivermos, em qualquer circunstância ou situação, em qualquer momento, em qualquer hora, Deus está presente. Deus está ciente de tudo que nós passamos, de tudo que nós pensamos, porque a palavra ainda não chegou à minha língua e Deus já a conhece. Deus está no controle, Ele é soberano, Ele está atento a cada detalhe das nossas vidas. E sabe, essa mensagem de hoje, o título é Não Sabemos, mas Deus sabe. Não sabemos, mas Deus sabe. Essa frase, uma irmã do Rio de Janeiro falou comigo essa semana, porque na terça-feira nós estávamos reunidos aqui, orando, e nós oramos especificamente por essa irmã, pela saúde dela. E nós não sabíamos, mas ela estava 2 semanas já doente, e nós não sabíamos. Mas Deus sabia, e Ele nos moveu a orar por ela. Então é interessante que muitas vezes nós não vamos entender todas as coisas, mas Deus entende. Não vamos saber todas as coisas, mas Deus sabe. Deus está no controle, Ele é soberano, Ele nos ama, Ele tem um plano para nossas vidas e Deus jamais irá ser pego de surpresa. Por quê? Porque Ele está no controle. Nós estamos debaixo das suas vistas. Amados, às vezes não sabemos nem orar como convém, mas Deus nos move por meio do Espírito Santo a orar e interceder uns pelos outros. Em Romanos capítulo 8, olha lá comigo,
Romanos 8, aquele versículo famoso, de versículo 26 e 27. Versículo 26 e 27, está escrito. Romanos 8, versículo 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Olha só que maravilha de versículos. Deus, Ele nos sonda. E o Espírito Santo que habita em nós, que nos selou de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 30. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele nos motiva e nos leva a orar, até mesmo quando não sabemos. Mas como Deus sabe, e o Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12, ele prescruta as profundezas de Deus, e Deus sabe o amanhã, o depois de amanhã, e o que nós vamos passar, o que estamos passando. Ele nos move por meio do Espírito Santo como agente em nossas vidas, a intercedermos pelos outros, a orarmos pelos outros, e Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É algo prático. Deus está no controle. Deus sonda os nossos corações. Ele sonda os nossos corações hoje de manhã. Deus sabe o que nós estamos passando em nossas vidas hoje de manhã. E Deus já sabe qual vai ser o resultado. Porque Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. E Deus tem prazer em ver seus filhos andando de pé em pé, cabeça erguida. Mesmo quando não entendemos todas as coisas, nós descansamos nas promessas que Deus entende. Deus sabe. Amados, abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Uma coisa para nós pensarmos sobre isso. Só Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Porque Ele está no futuro, no presente. Deus é soberano. Ele sempre existiu e sempre irá existir. Ele é eterno, assim como o seu amor é por nós. Nossos planos, às vezes, são falhos. E quantas vezes nós não estabelecemos prioridades, alvos, prioridades, e são, às vezes, falhos. E muitas vezes nós só percebemos que são falhos quando nós quebramos a cara. Muitas vezes acontece isso conosco. E Deus possui um plano específico para cada um de nós. Quando nós queremos que os nossos desejos prevaleçam sem consultar a Deus, é como se estivéssemos ignorando o melhor que Deus tem para nós e desejando somente o que nos agrada, que é falho. De novo? Nossos planos são falhos, os de Deus são perfeitos. E Ele tem um plano específico para cada um de nós. Quando queremos que os nossos desejos prevaleçam sem consultar a Deus, é como se estivéssemos ignorando o melhor que Deus tem para as nossas vidas e desejando somente o que nos agrada, o falho. Deus tem um plano perfeito. Jó disse em Jó 42:2: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. E Marta, mesmo quando não entendemos todas as coisas, mesmo quando as notícias nos chocam e nos pegam de surpresa, Deus não vai pego de surpresa. Um dia cantamos louvores e no outro dia
num caixão. Triste, né? Mas Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. Nada passa despercebido diante de Deus. E Deus tem um plano. Mas às vezes nós queremos que o nosso plano seja estabelecido de qualquer jeito. E nós estabelecemos altas prioridades e falamos, Deus, você fica aqui numa caixinha de fósforo limitado, deixa que eu sou craque nessa situação, eu sei como fazer esse serviço, eu sou um perito nessa situação aqui, eu vou me dar bem, viu Deus? Fica aqui de lado um pouquinho. Aí quando nós percebemos, a parede na nossa frente, quebramos a cara. Aí nós olhamos, ai Deus, eu me acho o culpado da minha situação, o culpado, né? Pode não, só a médica que é mais velha. É a mulher que me desce. É a mulher que me desce. Né? Sempre ele dá um jeito de colocar ele lá e alguma coisa. É problema? Ele está com problema. Eu não vejo. Ele é agitador, essa vontade. Né, Guiraldo? Eu vou te contar. Ele é sinal dominical. Se tem uma coisa ruim, é Elaine. Ele é o professor de sinal dominical. Eu que sou o marido, que eu conheço no dia a dia, uma mulher guerreira de fé, não vê essas coisas. Mas só que eu conheço, é muito mais tempo que você. Tá vendo? Ai, misericórdia desse homem. Em 1 Crônicas, nós temos conversa com o América, que é um ancião, vai completar 93 anos. É agora em maio, hein? Não, maio está chegando, vamos fazer festa. Né? 93. Aí, ó, cheio de saúde, subindo, descendo, vai ajudar a arrumar as cadeiras da minha casa amanhã. Né? Vai colar, você lembra que tem umas cadeiras que estavam começando em casa? Agora, ele vai ajudar a arrumar elas. Mas ele é craque nessas coisas. Você tem que compreender. Deus é quem obedecer. Deus está no trono, né? Amém? 1 Crônicas, no versículo que eu falei, 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos lá. É o Jabez. Não é o Jabez, não. 29 é o Jabez. 1 Crônicas 29. Ai. 1 Crônicas 29. Eu gostei da nossa igreja que nós conversamos, né? O pastor interage com as ovelhas. Né? Mas depois eu vou anotar todos os. 1 Crônicas 29. Aqui é a oração de Davi. Olha que ele fala somente. Olha que motivo. Essa área é fantástica. Hein, Fred? Frederico. Olha que coisa fantástica que o Davi fala na oração sobre o nosso Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Está escrito: Teu, Senhor, é o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe de todos, sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo, ó Deus, está o engrandecer e a tudo dá força. Hein, dona Adélia? Outra música. Esse é o nosso Deus. Não, Mônica? Olha, tudo está debaixo do controle do nosso Deus. Tudo. Davi está dizendo: ó Deus, tu és soberano. Riquezas e glórias estão na tua mão. Poder e força estão nas tuas mãos. O Senhor engrandece quem o Senhor deseja. Nada é impossível para o nosso Deus. Pensa numa coisa hoje que você está vivendo, que você considera impossível acontecer. Pensa numa coisa nesse momento, nessa manhã, que você acha que não vai dar certo. Que ninguém sabe. Eu quero dizer, amado irmão e irmã, nessa manhã, Deus sabe. Deus sabe. E Deus está no controle. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para o nosso bem. Oh, que manhã gloriosa, hein, Aguinaldo? Oh, que manhã fantástica.
podemos desfrutar de um Deus tão grande, fiel, soberano. Em Isaías capítulo 40, Deus, amado, abre lá comigo Isaías 40. Deus nos sonda, Deus nos conhece. O meu levantar, Salmo 139, o meu andar, Deus sabe. O meu futuro, Deus conhece. Deus sabe. Mesmo quando não entendemos todas as coisas, nós podemos descansar que Deus entende. E Deus não está contra nós, Ele está a nosso favor. Deus não está lutando conosco, não, pelo contrário. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus fiel, que está sempre de braços abertos. E o desejo dele é que Ele nos promova no dia a dia, em áreas onde nós temos perdido o controle, em áreas onde nós estamos deixando o inimigo limitar. O alvo de Deus é que prosperamos em áreas onde o inimigo tem tirado vantagem. Deus não está contra nós, Ele está a nosso favor. Nessa manhã, Deus sabe, Deus conhece cada detalhe das nossas vidas. Descansamos então nessa soberania de Deus. Aqui em Isaías 40, esse versículo é lindo, 18 está escrito: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Com quem comparareis a Deus? O contexto aqui está falando que Deus mediu os céus a palmos. Os céus a palmos. Que as nações são como um pingo que cai de um balde de água diante de Deus. Imagina um pingo de água. Eu já usei essa ilustração muitas vezes e vou usar até o arrebatamento da igreja. Olha, as nações são como um pingo que cai no balde d'água. Um pingo d'água. Água pura. Formada por milhões de moléculas. Formada por milhões de átomos. Hoje, 7 bilhões de pessoas. As nações como um pingo na mão de Deus. E Deus conhece a nossa escritura, Salmos 93, e sabe que a nossa escritura é pó. E Ele nos ama. E para muitas vezes nós pensamos que somos insignificantes diante de Deus, que nossos problemas são insignificantes perante Deus, e nos enganamos. Porque Deus nos ama mesmo sendo homens e mulheres pecadores e salvos pela sua graça. E Ele nos ama de tal maneira que Ele se fez uma moléculazinha daquela. Foi desprezado, humilhado, rejeitado, coroado com uma coroa de espinho e pregado no madeiro por amor a nós, por amor a você, por amor a mim. Justiça satisfeita, como nós cantamos hoje de manhã aqui. Justiça satisfeita é pela graça, como Aguinaldo falou na ceia. É pela graça que somos salvos. A morte não pôde deter o Marcelo. Ressuscitou ao terceiro dia. Vista por mais de 500 pessoas, 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. E está vivo, né, senhor Américo? Nós falamos quarta-feira, né? Está vivo e vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Este é o nosso Deus. Este é o seu Deus. Que nessa semana possamos lembrar disso. Amados, abre sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 16. 2 Crônicas 16. 2 Crônicas capítulo 16. Aqui tem um versículo interessante. Lembra lá no capítulo 12, o reino foi dividido. 10 tribos subiram com Jeroboão para o norte e 2 tribos ficaram para o sul. E o norte ficou
guerreando com o sul. Por isso, Aguinaldo citou aqui, o bom samaritano, que o norte foi levado cativo pelo pai de Senaqueribe, rei da Síria, e ficou uma grande guerra entre o norte e o sul, entre Samaria e o sul. Porque na Samaria, ali no reino norte, ficou o rei da Síria levou os príncipes cativos e trouxe outro povo para aquela região que misturou com os judeus. E havia conflito em Israel, os judeus que queriam ir para o norte, eles davam uma volta longa para não passar em Samaria. E Aguinaldo disse que nasceu. Muito bem dito. Mas sabe, interessante que aí Deus deu uma grande vitória para Roboão, e depois Abias, que andou nos caminhos de Deus, e depois de Abias, no reino sul, veio esse homem chamado Asa. Asa andou também nos caminhos de Deus, mas, sabe, ele às vezes estabeleceu o seu próprio caminho, e o próprio caminho, o seu próprio desejo é falho. O nosso próprio é falho, nós falhamos às vezes. E Asa, ele andou debaixo das vistas de Deus. Mas aqui tem esse versículo em 2 Crônicas 16, versículo 9. Está escrito: porque quanto ao Senhor, seus olhos posam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, Asa. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Está falando contra Asa. Ele estabeleceu o seu próprio caminho e ele falhou, fracassou. Mas a parte que eu quero desse versículo é a parte A, que disse: porque quando ao Senhor, seus olhos pousam por toda a terra, passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Tudo está debaixo dos olhos de Deus. Deus está no controle e Ele é que nos faz forte, mesmo quando somos fracos. Paulo disse em 2 Coríntios 12, 9 e 10: quando sou fraco, aí é que sou forte. Não sabíamos todas as coisas, não entendemos todas as coisas, mas Deus sabe, Deus entende, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, tudo está no seu controle e nós descansamos da sua soberania. Oh, amados, que privilégio para nós hoje. Deus mostra forte para conosco, cujo coração está totalmente dele, e nós somos dele, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Com quem comparareis Deus? Não há comparação. Não há comparação. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito 2,14. Então ele mostra forte para conosco, nos faz forte quando somos fracos. Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade diante de Deus, fazemos a diferença, porque Deus nos fortalece. Glória a Deus. Nos fortalece. Amados, é outra música que está na pregação de hoje. Abre sua Bíblia em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Viu? O Américo começou hoje de manhã da escola dominical citando uma música de salmo. Nós estamos trabalhando todo o culto em cima das músicas. Essa é a liberdade do Espírito Santo em nosso meio. Amém? E o Salmo 139 que você citou também. Também é ele também é a música. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, versículo 1 a 4, está escrito: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destila
água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Este é o nosso Deus. Eis a rocha. Salmo 63 diz que Deus nos colocou sobre a rocha que é inabalável, que é Jesus Cristo. Ele conhece as nossas vidas, Ele nos sonda, Ele sabe o que nós pensamos, o que nós vamos fazer hoje, amanhã, depois de amanhã. Ele conhece as nossas situações, Ele conhece, sabe, os desejos dos nossos corações, Ele sabe aquilo que nós consideramos impossíveis, e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, o Espírito Santo. Na igreja, Efésios 3, 20, 21. Amados, a vida cristã, ela é prática. É a palavra de Deus que faz a diferença. Proteja a minha palavra, a minha doutrina, por todos os cantos, por todos os lados. E o Espírito Santo usa a palavra de Deus, imputada em nós. Amados, que privilégio para nós hoje. Abra sua Bíblia comigo, rapidão aqui, por favor. Em Salmos 89. Salmos 89. Cada Bíblia vai falar, esse é o versículo, mas não é um versículo que vai pensar que eu vou falar agora. Quer ver que ele vai pensar que é aquele versículo famoso? Salmos 89. Nós estamos falando da grandeza de Deus, então, e aquilo também fala, aquele foi o versículo famoso fala da grandeza de Deus também. Mas esse aqui, versículo 8 e versículo 15, está escrito, Salmos 89, versículo 8, está escrito, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Quem é, ó Deus, poderoso como tu? No versículo 15, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. No seu trabalho, na sua casa, na fila do banco, na faculdade, na escola, onde você estiver andando na luz da presença de Deus, você vai estar jubilando, dando glórias àquele que é digno, como Davi disse, tu és digno, ó Deus, tu és digno, porque tudo está debaixo do seu controle, nada passa despercebido perante Deus. Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. Eu citei esse ano todos os cultos. Tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Tudo está nu e patente aos olhos daquele que devemos prestar contas. Ele está no controle. Deus sabe, Deus conhece. Nada é demasiadamente grande que Ele não possa fazer. Em Jeremias 32, 27. Abre a sua Bíblia comigo agora também, rapidinho. Tem uns 5 minutos ainda. Em Salmos 32. Salmos 32. Salmos 32. Salmos 32. Versículos 9 e 10. Está escrito. 8, 9 e 10. Deus disse: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir.
Salmos 32, versículo 8 a 10. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E debaixo das minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabresto são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O assistirá. Quando está na motoca lá, hein, Fred? Assim para baixo trabalhando, andando na luz da palavra, da presença de Deus, confiando em Deus, a misericórdia estará assistindo. Vem cá, Zabil. Vem cá, Zabil. Mesmo que você não entende nada, oh, por que agora? Perdi o emprego, e agora? E agora, Deus? Deus sabe, a misericórdia vai estar assistindo. Amém? Oh, Marlúcia, agora! Misericórdia está assistindo. Amém? Deus está no controle. Debaixo das suas vistas, Ele nos dará conselhos. Está escrito. Irmãos, para nós terminarmos, abre a Bíblia comigo em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios capítulo 2. Nós falamos lá no início que o Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus. Deus nos sonda, Deus nos conhece. O Espírito Santo habita em nós, nascidos de novo, vasos de barro. Nós temos um tesouro em nós. E Ele prescruta as profundezas de Deus. E Ele nos sonda, Ele nos conhece e Ele tem o melhor para nós. Por quê? Porque está escrito, Marta. Aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9 e 10. Está escrito, versículo 9 e 10. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescrutas, até mesmo as profundezas de Deus. Está escrito, é a palavra de Deus. Ele tem um compromisso com a sua palavra. Nós amamos o nosso Deus. Nós o adoramos nessa manhã. Nós estamos cantando júbilo ao nosso Deus, ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, aquele que está sob controle de todas as coisas, aquele que jamais é pego de surpresa, aquele que nos sonda e nos conhece o nosso levantar, o nosso deitar, aquele que conhece cada pensamento que temos nas nossas mentes, cada palavra que sai das nossas bocas. Por isso há responsabilidade para que nós pensarmos com Deus, porque ao pensarmos com Deus por meio da sua palavra, o nosso coração estará cheio das coisas de Deus. Aí vamos ministrar, vamos edificar, vamos diante das circunstâncias difíceis, vamos continuar confiando, porque sabemos que a sua misericórdia nos assistirá. Vamos em frente, que essa semana seja semana de vitória, seja semana onde possamos conhecer mais da sua fidelidade. Eis a rocha, a nossa rocha. Por isso proclamarei o nome do nosso Deus. Ele é grande, fiel. Amados, Ele nos sonda e nos conhece. A palavra ainda não chegou à nossa boca e Ele já sabe. Em qualquer lugar, Deus é presente conosco. Ele que nos conduz para que sejamos instrumentos valiosos em suas mãos. Ele tem prazer em nos usar no dia a dia e principalmente nas vidas dos outros. Não perca as oportunidades que Deus te dará para ser uma bênção em suas mãos.
Nada acontece por acaso. Tudo está debaixo do olhar atento do nosso Deus. Pensa nisso nessa semana. Medita sobre isso nessa semana. Desfrute da presença de Deus. Em qualquer lugar, Ele está presente contigo. Não conhecemos todas as coisas, mas Deus conhece. Deuteronômio 29, 29. Quem pode citar de qual Deuteronômio 29, 29? Deuteronômio 29, 29. Ah, Fred correu para abrir. Se o Américo com certeza dá um tempinho para ele vai citar na ponta da língua. As coisas escondidas pertencem ao Senhor, mas as reveladas não são nossos filhos. As coisas encobertas pertencem a Deus. As descobertas pertencem a nós. Andamos na luz da sua palavra. E quando não entendemos todas as coisas, descansamos na soberania de Deus, que Ele entende, Ele sabe. Deus conhece. Deus tem um plano para cada uma das nossas vidas. Deixe Deus te motivar nas orações. E quando Deus colocar alguém na sua mente, em uma oração, ore, intercede. Porque você pode estar fazendo algo, sabe, sem perceber, sendo um instrumento das mãos de Deus na vida de alguém. Na vida de alguém. Nós temos vários testemunhos sobre isso. Mas não é um caso, não vamos citar hoje de manhã. Mas é para que possamos estar atentos, porque o Espírito Santo, Ele é o agente, Ele é que nos motiva, Ele é que intercede com gemidos inexprimíveis. Não sabemos, mas Deus sabe. Não sabemos, mas Deus sabe. Não sabemos o que vai acontecer hoje à tarde, mas Deus sabe. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. Nós podemos imaginar muitas coisas. O homem faz planos, Provérbios 15, 16. Mas a resposta certa vem dos lábios do nosso Deus. Amém? Curvamos nossa cabeça e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, Deus de Israel, nosso Deus e Pai, Tu és grande, Tu és, ó Pai, soberano, Tu és onisciente, onipresente, Tu és a rocha, o nosso Deus, inabalável. Nada é impossível para Ti. Ó Pai, que o Senhor possa, durante essa semana, fazer os impossíveis das nossas vidas tornarem possíveis diante dos nossos olhos. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, para que possamos sempre lembrar que estamos andando na Sua presença. E na Sua presença, Pai, nós descansamos na misericórdia do nosso Deus que nos assistirá. Ó Pai, muito obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por Sua presença conosco aqui nessa manhã. Te amamos, Senhor. Te adoramos. Te damos toda a honra e toda a glória. Aqueles que estão clamando, ó Pai, por uma resposta do Senhor nessa semana. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja a semana da resposta. Aqueles que estão clamando por uma cura física ou emocional, ó Pai, toca, Senhor. Toca, cura, Senhor. Aqueles que estão clamando, Senhor, com um livramento em uma área específica, que o Senhor possa trazer o livramento a essa semana. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. E o Senhor sabe os desejos de nossos corações. O Senhor sabe a nossa ansiedade. O Senhor sabe as nossas circunstâncias, nossos problemas. Ó Pai, nos dê paz, tranquilidade, para que possamos descansar na Sua soberania e ver a grandeza do nosso Deus, mesmo quando nós não conseguimos entender os porquês do dia a dia. Que nós possamos ver a Sua fidelidade agindo em nosso favor. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa trabalhar em nós e através de nós essa semana. Protege-nos da volta para casa, ó Pai. Em nome de Jesus, o irmão que mora fora de Belo Horizonte, aqui na Alto, em Contagem, Marcelo, na Rua Santa, o Wagner, a Mônica em Juiz de Fora, o Senhor possa levá-los em segurança, que eles possam ter segurança em casa. E Pai, durante essa semana que possamos contemplar mais e mais a Sua fidelidade, da Sua grandeza. Não permita que esqueçamos, ó Pai, da Sua grandeza, da Sua presença, nos momentos das dificuldades durante essa semana, que possamos reconhecer a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, e saber que quando somos fracos,
Aí é que somos fortes com o nosso Deus. Porque, Senhor, o Senhor fortalece aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. E nós cremos que os nossos corações são totalmente do nosso Deus, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Ó Deus, nos faz fortes nas situações das quais, ó Pai, consideramos fracos. Conduza-nos, ó Pai, essa manhã. Protege nossas vidas, nossa saúde, nossas famílias, nossos filhos. Que o Senhor possa nos dar, ó Pai, sabedoria e discernimento para ser uma bênção nas suas mãos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos de pé. Amém. Glória a Deus. Ótima semana. Deus abençoe a todos.